Olá, sejam bem-vindos à aula de metodologia científica. O tema da nossa aula de hoje é a fundamentação teórica. Então, para nós chegarmos hoje e começar a pensarmos sobre o que é a fundamentação teórica, como vamos elaborar essa fundamentação teórica, precisamos lembrar de outras etapas que nós já percorremos. Definimos exatamente o que vamos pesquisar, qual é o nosso tema, bem delimitado, para a gente saber qual é o objetivo do nosso trabalho. Na sequência, pegamos essa ideia e transformamos numa pergunta. Então, vamos lembrar que toda pesquisa científica inicia-se parte de uma pergunta e o desenvolvimento do trabalho é essa resposta, nós levarmos essa resposta ao conhecimento do público. Partindo daí, temos então um tema bem delimitado, uma pergunta elaborada, temos os objetivos que vamos percorrer ao longo do trabalho e agora precisamos então fundamentar as nossas ideias. Como que nós iniciamos isso? Então, primeiro nós precisamos buscar o que temos de material. O primeiro lugar que a gente pode buscar são as bibliotecas. Então, a biblioteca da sua instituição ou outras bibliotecas que você, enquanto estudante, tem acesso, você pode consultar os livros em outros espaços e você buscar o que nessa biblioteca? Primeiro, os clássicos. Quais são os autores que são reconhecidos nessa área como pessoas que realmente colaboraram na construção deste conhecimento que você está pesquisando? Então, o que vai acontecer? Você vai para a biblioteca e, de repente, não vai utilizar só o material mais atual. Vai buscar o material que traz esse histórico. Você vai acompanhar a evolução da ciência naquele assunto que você está pesquisando. Então, qual era a concepção disso há 2 décadas atrás? O que mudou? Por que mudou? O que levou a essa modificação? E, atualmente, qual é a concepção desse assunto? Qual a observação que existe em relação a esse tema que você está pesquisando? Vamos, então, para os sites. Então, buscamos os clássicos, temos aí os principais autores, os nomes mais reconhecidos na área e vamos para os sites buscar o material atual. Que materiais são esses que nós vamos poder buscar nos sites? Materiais vindos de eventos proporcionados na área. Então, alguns anais, nós temos resumos, alguns congressos publicam os resumos das obras apresentadas. Temos a CAPES, então ela determina já quais são os periódicos mais bem avaliados. Então, busque nesses artigos assuntos que vão estar mais atuais, que vão poder contribuir de uma forma mais significativa para o seu estudo, para o desenvolvimento da sua fundamentação teórica. Eu falei em sites confiáveis. O que é isso? Nós temos muita informação na internet. Nós precisamos saber o que retirar, o que podemos confiar da internet. Então, uma sugestão para vocês, primeiro, os periódicos já indicados pela CAPES, que eu já comentei com vocês. Então, esses são os materiais mais bem avaliados dentro do meio científico. Importantíssimo você buscar esse material e utilizá-los na referência do seu estudo. Mas temos dentro dos sites ainda, os sites das faculdades, das universidades, e ali geralmente nós publicamos os trabalhos que foram melhor avaliados, que têm um desempenho melhor. Então ali você vai poder utilizar monografias, dissertações, teses. Então são trabalhos que já foram avaliados, já estão bem recomendados e você pode utilizar como fundamentação do seu trabalho. Utilize também, aproveite a ideia ali e busque que outros autores esses materiais utilizaram. Então, utilize até como você ideia de onde mais pesquisar. Isso não é plágio, não é ilegal. Você consultar qual a referência utilizada naquele trabalho, que autores embasaram aquele estudo e você recorrer a esses mesmos autores. Então, nessa atitude não tem nada de ilegal, nada de incorreto. É só uma questão de você ampliar o seu universo de pesquisa. Então, tudo que eu falei até agora, a gente poderia conceituar como pesquisa bibliográfica. Então, o que é a pesquisa bibliográfica? É essa busca de material já publicado, de material já levado ao conhecimento da sociedade, que você vai usar para embasar o seu estudo. Então, cuidado para você não exagerar nas citações. Então, a ideia da fundamentação teórica não é só uma justaposição de citações, mas essa sua conversa entre os autores. Então, o autor A se posiciona dessa forma, o B traz essa opinião, e daí você se posiciona enquanto pesquisador. E você? Qual que você acha que está mais adequado ao momento que vivemos hoje? Qual é o conceito mais atual? Ou qual é o conceito mais completo? Então, você vai conversando com os autores no decorrer do seu trabalho. Uma outra forma para a gente pesquisar é a pesquisa documental.
O que é pesquisa documental? É você buscar materiais que vão te ajudar a embasar o seu estudo, mas esses materiais não foram produzidos, não foram elaborados com a finalidade de fazer avançar a ciência. Então, vamos tentar diferenciar dessas duas pesquisas. A pesquisa bibliográfica, quando eu publico um livro, eu estou socializando o conhecimento. Estou trazendo a público uma descoberta que eu fiz enquanto pesquisador, enquanto cientista. Então, a minha finalidade é realmente divulgar essa informação. Alguns documentos não vão ter essa obrigação, eles estão formalizando, estão oficializando algum fato, algum relatório que foi pedido por algum órgão, por algum outro motivo. Mas que isso pode trazer para a minha pesquisa um aspecto prático, um aspecto real, a relação entre a teoria e a prática. Que documentos são esses? Vamos exemplificar que você vai entender melhor. Por exemplo, para os alunos que estão trabalhando na área do direito, uma jurisprudência pode embasar o seu estudo. Mas essa jurisprudência não foi feita pensando no acadêmico que vai estudar aquele assunto, aquele tema. Ela é feita para organizar uma situação, mostrar ou finalizar um processo e os alunos vão poder utilizar essa informação para mostrar que realmente a teoria chega com aquela prática ou que há essa divergência. A teoria propõe uma situação, mas o magistrado está atendendo de uma outra forma. Um relatório produzido por uma escola. Então, a escola mostra ali o desempenho dos alunos durante aquele ano letivo. E você pode discutir em relação a isso se a aprendizagem está acontecendo, se o processo de ensino está sendo eficiente com base naqueles números, com base naquela estatística. Então, são documentos que você vai poder utilizar, mas nós vamos chamar de pesquisa documental. Então, são documentos confiáveis, vão vir de várias fontes, conforme for o seu campo de estudo, mas esses documentos não foram elaborados com a finalidade de avançar a ciência, fazer evoluir o conhecimento científico. Então, isso é pesquisa documental. O que mais que você pode utilizar ainda como pesquisa documental? Alguns sites, então você pode pesquisar no IBGE. Então, que dados estatísticos nós temos, se for o foco da tua pesquisa, questão de número de analfabetos, situação econômica. Então, são sites que nos trazem dados confiáveis e que nos ajudam a entender como isso está sendo relacionado com a prática. Um outro tipo de pesquisa ainda é a pesquisa de campo. O que é a pesquisa de campo? A pesquisa de campo é quando você vai dentro de uma comunidade, você determina o universo que você vai trabalhar, você vai determinar se vai fazer uma observação, se você vai aplicar um questionário, realizar alguma entrevista. Então, você vai buscar dentro daquele universo estipulado a opinião dessas pessoas. Então, o que a gente precisa trabalhar aí? Se for entrevista, eu vou trabalhar com um número menor de pessoas, meu universo é menor, mas eu tenho uma interação maior com as pessoas que estão participando desse estudo. Então, eu tenho que saber escolher que pessoas são essas. Eu não posso escolher aleatoriamente, porque eu preciso de pessoas que venham realmente acrescentar em relação à informação que eu estou discutindo no meu estudo. Já o questionário é o contrário. Eu tenho um número muito maior de pessoas participando, mas eu nem sempre preciso escolher especificamente quem são as pessoas que vão contribuir com o estudo. Então, geralmente eu tenho perguntas fechadas, o que facilita a análise desses dados após a aplicação do questionário, e eu tenho um número muito grande. Então, geralmente trabalho ali com 1.000, 2.000 pessoas. Quer dizer, eu tenho um universo significativo para dizer a opinião dessas pessoas, o entendimento dessas pessoas em determinado fato, em determinada situação. Então, nós temos aí essas 3 formas que vocês podem utilizar para embasar o estudo de vocês. Então, pesquisa bibliográfica, consultas aos livros, sejam eles clássicos ou materiais mais atuais. Nós temos a pesquisa documental, que é onde vocês vão poder buscar outros materiais, outras fontes para enriquecer o seu estudo. E a pesquisa de campo, que é quando você vai ter, então, essa integração entre teoria e prática. Fica aí a sugestão para vocês do que utilizar para realizar a fundamentação teórica.